Pai, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, e abrir o coração não é natural em nós. Nós temos medo, nós temos o egoísmo que está em nós, aflorando a pele. Mas nós estamos diante da Tua palavra. A orquestra acabou de tocar uma música dizendo: Tu és santo. E é diante do Senhor que nós estamos. Portanto, o Senhor já conhece o meu coração. O Senhor já conhece a escuridão dele. E nós pedimos que a Tua palavra e o Teu Espírito haja, jogando luz nessa escuridão. Tira os nossos medos, as nossas confusões mentais, os nossos sentimentos distorcidos. Coloca ele no lugar, Senhor. Só a Tua palavra pode fazer isso. Nós queremos ouvir essa palavra, porque o Teu Espírito Santo pode colocar ela dentro do nosso coração e no nosso interior, e produzir mudança, cura, restauração, confiança, nos levantar, nos colocar de pé, para viver a vida conforme o Teu plano e o Teu projeto. É a nossa oração, e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler? Palavra de Deus, Lucas 16, a partir do verso 19. Esse texto é um texto que ele tem várias formas de entrada. Eu pretendo utilizar uma dessas formas, mas ele é tão rico que certamente daria para fazer uma série de mensagens a respeito dele. Quem saiba, até a gente possa fazê-lo. Mas eu queria que você prestasse muito atenção sobre essa palavra que eu já vou lhes dar, e à medida que você lê o texto, você vai pensar nela. A palavra é escolha, ou as palavras escolha e oportunidade. Pense nisso à medida que você vai lendo esse texto. Lucas 16, 19 diz assim: Jesus disse: havia um homem rico, que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta, no entanto, ficava um mendigo, coberto de feridas, e o seu nome era Lázaro. Ele ansiava, o mendigo, comer o que caía da mesa do homem rico. E os cachorros do homem rico vinham lamber as suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado. E foi para o lugar dos mortos, em algumas Bíblias diz, e foi para o Hades. Ali, no lugar dos mortos, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim, manda Lázaro aqui, para que ele molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Eu estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se que durante a vida, preste atenção, durante a vida, você teve tudo o que queria, e Lázaro não teve coisa alguma. Agora, ele está aqui sendo consolado, e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo, e ninguém daqui onde nós estamos, é Abraão que está dizendo, aqui do paraíso, ninguém pode atravessar para o seu lado, e ninguém daí onde você está, no mundo dos mortos, pode atravessar para o nosso lado. Então o rico diz: por favor, pai Abraão, pelo menos manda Lázaro ir à casa do meu pai,
Pois tenho 5 irmãos, e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormenta, ou de tormento. Moisés e os profetas já o avisaram, respondeu Abraão. Eles têm a Bíblia, eles têm o Velho Testamento, eles têm os Salmos, eles têm os profetas, eles têm o Novo Testamento, está lá. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: não, pai Abraão, manda um profeta, manda alguém com grande milagre, manda alguém com algo sobrenatural, porque se alguém fizer isso, eles vão ouvir e eles responderão. Abraão, porém, disse: se eles não ouvem Moisés, a Torá, os profetas, eles não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite, mesmo que haja algo sobrenatural, mesmo que anjos venham, mesmo que coisas extraordinárias acontecem, eles não vão se convencer, porque eles têm Moisés e os profetas, que estão todo dia diante deles, através dos seus escritos, e eles não se convenceram. Versos 32, pode colocar? Jesus disse a seus discípulos: sempre haverá o que leve as pessoas a caírem em pecado, mas que aflição espera quem causa a tentação. Preste atenção comigo, eu queria nesses poucos minutos dessa manhã, que você prestasse atenção, muito seriamente, no que você está chamando de vida. Eu queria que você prestasse atenção, primeiro, que o chamado de Deus é para você viver a vida, e não apenas sobreviver a ela. Vou repetir isso para você. O que a Bíblia chama de vida plena é você viver a vida e não apenas passar por ela ou sobreviver a ela. E quando nós estamos diante desse imperativo de viver a vida de forma plena, nós precisamos lembrar que Deus lida conosco de algumas formas que a gente precisa compreender. A primeira é que, embora Deus seja soberano, embora Deus nunca perdeu o controle de nada, e Deus esteja sobre o governo das coisas, mesmo que a gente ache às vezes que não, esse Deus que governa todas as coisas, abre um espaço de decisão que é humana. Então a vida é feita também de decisões humanas. Presta atenção. Para você vir para esse culto hoje, você tomou muitas decisões. Hoje você já tomou decisão que hora você ia levantar. Poderia ser às 6, às 10, ao meio-dia. Isso é decisão. E isso está influenciando a sua vida. Você tomou decisão se ia tomar café, se não ia tomar café, se ia comer uma coisa, sei lá, cheio de gordura ou sem gordura, cheia de carboidrato ou sem isso. Você tomou decisões. Depois você decidiu se viria ao culto, ou ficaria vendo TV, ou uma série, ou se você ia para o futebol. Você tomou decisões. E você está aqui hoje e já tomou decisões. Você pode ter entrado nesse culto e dizer assim: eu vou para o culto porque tem amigos, tem um ambiente social, talvez o pastor Manu vai falar lá umas coisas legais, tem uma música legal. Isso é um tipo de decisão. Mas você pode ter entrado aqui também e falado assim: Senhor, eu estou no começo do ano e tem muitas coisas meio nubladas na minha mente. Eu preciso ouvir a tua voz. Preciso ouvi-la para direcionar. Eu quero viver em 2020, não apenas sobreviver. É uma decisão. Agora, essas decisões que nós tomamos, elas são decisões que podem ser afirmativas, mas há um tipo de vida que pode se levar
simplesmente você não tomando decisão. Agora eu queria que você prestasse atenção. Não tomar decisão já é uma decisão. Quando você está diante de algo na sua vida, em que você fala assim, deixa como é que está para ver como é que fica, eu não vou tomar decisão, isso já é uma decisão, e é uma decisão ruim. Ruim. Isso nos leva a perceber que o Deus da Bíblia é um Deus que nos permite decidir sobre uma série de coisas e nos dá oportunidades. Essas oportunidades, elas estão diante de nós. No final da história, aquilo que nós chamamos de tempo, a gente poderia chamar de oportunidades. Nesse dia de hoje, que dia é hoje? Dia 2 de fevereiro. Deus está te dando 24 horas de oportunidades. Nós vamos lidar diferente com isso, com decisões diferentes, e todas elas vão projetar a nossa vida, vão impactar a nossa vida, o nosso ano inclusive. Essas oportunidades, elas são regidas pelo quê? Elas podem ser regidas primeiro pelo seu coração. A Bíblia diz que o coração é a parte mais interior do ser humano, é aquilo mais interior que há em você. E o coração pode ser uma coisa boa, mas a mesma Bíblia diz que o coração é incorrigivelmente enganoso. Então, se você usar as oportunidades da sua vida apenas ouvindo o seu coração, isso é muito perigoso. A segunda coisa que você pode utilizar para oportunizar essas oportunidades é ouvir a cultura. Se as pessoas estão fazendo, eu vou fazer também. Se as pessoas estão fazendo, deve ser algo legal. Se as pessoas estão fazendo, deve ser a coisa certa a ser feita. O problema é que a Bíblia Sagrada vai mostrar que não só o coração humano, mas a cultura humana foi afetada pelo pecado. E ela também pode e tem uma força enorme para separar o ser humano dos planos e do projeto de Deus. Se você não vai usar o seu coração e a cultura para usar as suas oportunidades de vida, então você precisa obedecer ao imperativo bíblico de buscar conhecer a lei do Senhor. Lei do Senhor é uma palavra forte na Bíblia para mostrar. Lei do Senhor é o jeito que Deus revela a sua vontade para a vida funcionar de forma correta. Isso é lei do Senhor. Lei do Senhor não é um conjunto de imposições de regras moralistas, não tem nada a ver com isso. Lei do Senhor é você oportunizar a vida de tal forma que você se sinta realizado e Deus olhe para você e fala assim: foi exatamente para isso que eu criei você. Isso é a lei do Senhor. É por isso que em Provérbios o Salomão vai dizer que a lei do Senhor é boa e ela não acrescenta dores. Se você pensa de modo moralista, você vai falar assim: imagina, a lei do Senhor é não faça isso, não toque naquilo, não faça isso, isso não pode ser bom. Pois é, a gente não entendeu o que é lei do Senhor. Lei do Senhor é preservação da vida, é potencializar a vida. Por isso que Deus diz assim: não tenha outros deuses além de mim. Por quê? Porque se você fizer de um Deus o seu dinheiro, a sua família, o seu filho, a sua carreira, você vai se decepcionar e vai se aprisionar. Então Deus está dizendo: não coloque nada num lugar que só cabe eu. É isso. Isso é viver a vida conforme a lei do Senhor. E isso é olhar para as oportunidades da vida da melhor forma. Agora, a boa notícia é que a Bíblia vai dizer que Deus tem como urgência dar oportunidades de graça e amor aos seus filhos. Olha que coisa boa. Deus tem isso como urgência. Deus quer o nosso bem. Deus nos ama.
Deus quer nos abençoar. É por isso que os testemunhos já ditos aqui nessa manhã enchem o nosso coração de esperança. Deus quer nos abençoar. Agora, a segunda notícia boa é muito interessante. A Bíblia diz que Deus é lento para exercer a sua justiça, o seu juízo e inclusive a sua ira. Olha que coisa boa. Eu não sei se você pode dizer para quem está perto de você, fala assim: eu tenho uma excelente notícia para você. Deus tem urgência em exercer graça. Agora olha a segunda notícia boa. Deus é lento em manifestar a sua ira. Isso não é excelente, gente? Isso é excelente. Aliás, a Bíblia vai dizer que essa misericórdia, essa lentidão de Deus, essa paciência, é o motivo da gente não ser consumido, não ser destruído, porque a gente faz bobagem. Faz ou não faz, gente? Pois é, mas Deus está chamando a gente hoje aqui pela manhã para dizer: olha, eu estou dando a você oportunidades. Você estar aqui é mais uma oportunidade que eu estou dando a você, e nós precisamos aproveitar isso. Então nós chegamos aqui ao texto bíblico que nós lemos. 2 homens. Preste atenção como Lucas descreve cada um deles. O texto começa assim: havia 2 homens. Um deles era rico, tinha muitos bens, vivia aproveitando a vida, olhando só para si, achava que nunca a riqueza ia embora, achava que nunca a vida iria embora. Então ele vivia nas suas regalias, não olhava para Deus, não olhava para as pessoas, só olhava para si mesmo. Isso é um tipo de vida. Imediatamente Lucas descreve o outro homem. E começa de forma interessante. Havia um outro nome chamado... Tem nome. Presta atenção que na outra descrição não tem nome. É um homem rico. O que define esse nome não é quem ele é o que ele tem. Percebe? Ele não tem nome, ele não tem identidade. O que ele tem são coisas. E na verdade as coisas têm ele, porque ele nem tem nome. Ele é identificado pelas coisas que tem, não por quem ele é. Mas tem um mendigo, e o mendigo está à porta desse homem diariamente. Só que esse homem não enxerga o mendigo, porque ele está preocupado apenas consigo mesmo. As oportunidades de Deus estão sendo dadas, mas essas oportunidades estão sendo usadas de forma mesquinha, egoisticamente. O texto é tão impressionante que Lucas registra os pormenores. Ele diz assim: à medida que o Lázaro, o mendigo, estava no portão do rico, que não o enxergava, aquele que deveria ser humano e rico e enxergar o outro ser humano, não enxergava, mas o cachorro do rico enxergava. Porque o cachorro se compadecia do Lázaro. O rico nunca foi lá, nunca ofereceu cuidados, nunca cuidou dos ferimentos, nunca ofereceu um alimento, nunca ofereceu ajuda. Mas os cães do rico, e esse texto não está lá por acaso, iam lá, viam o sofrimento e lambiam os ferimentos do mendigo. Há pessoas que vivem um tipo de vida tão centradas em si mesmo, que elas nem mais têm nome. A profissão que identifica ela. Quem você é? Eu sou engenheiro. Pois é, você é uma profissão, você não é uma pessoa. Eu sou doutor em alguma coisa. Pois é, você é alguma coisa, não é mais uma pessoa. É o que estava acontecendo com esse rico. Ele era o que ele tinha. E pelo que ele tinha, ele não enxergava mais ninguém além dele e do seu próprio mundo. As oportunidades de Deus estavam sendo desperdiçadas. Mas o que acontece? Acontece aquilo que 2 bandas brasileiras cantaram durante a década de 80 e 90. Primeira banda, Legião Urbana. Já ouviram esse grupo gospel, Legião Urbana? Já viram? Não? Nunca ouviram? Pois é. Eles cantam umas coisas de Deus também,
bíblicas, inclusive. Aliás, se você nunca leu a carta aos Coríntios, é possível que Deus se revele a você vendo uma música de rock. Já que você não lê a Bíblia, Deus está dando a oportunidade de uma banda secular ministrar a palavra de vocês, que é ainda um texto lindíssimo sobre o amor, Coríntios 13. Mas deixa eu lembrar a música, por exemplo, do Legião Urbana. Numa das canções da década de 80 que fez muito sucesso, ele dizia assim, Renato Russo dizia: nós temos todo o tempo do mundo, somos jovens, tão jovens, e o que não der para a gente fazer hoje, a gente faz amanhã, porque a gente vai ter tempo. A letra é belíssima, a poesia também é bonita, mas a ideia é muito equivocada, porque o texto de Lucas 16 vai informar que nós não temos todo o tempo do mundo, e que o rico e o pobre vão estar diante de Deus amanhã, ou daqui a pouco, ou daqui a alguma semana, e nós vamos ter que prestar contas do tipo de vida que nós vivemos. Nós não temos todo o tempo do mundo. Eu não sei se o Rei Jesus vai voltar em 1 minuto, em 1 hora, em 1 ano ou em 1 século. Tudo isso pode ser verdade, mas tem uma coisa que eu preciso me preocupar. Jesus pode voltar para mim me chamando daqui a 5 minutos. E eu não tenho todo o tempo do mundo. Mas tem uma outra banda que também cantou uma coisa muito interessante. É outra banda gospel chamada Titãs, já ouviram? Pois é, eles têm umas coisas ali também de Deus. Sabedoria comum que Deus distribui, graça comum. E numa das músicas chamada Epitáfio, vocês conhecem a música? Ela está registrada na harpa cristã, eu acho que é a música 629, Epitáfio. Não está não vai procurar na harpa cristã, por favor, ela não está lá. Mas essa música, ela diz algumas coisas, é alguém que morreu, e escreveria no seu epitáfio é aquilo que a gente escreve lá no túmulo, e ele diz assim: eu devia ter amado mais, perdoado mais, me preocupado menos, eu devia ter visto mais o pôr do sol. Então é uma reflexão de arrependimento. Eu devia ter feito algumas coisas e não devia ter feito outras. Maravilha, Provérbios está cheio desse ensinamento, Eclesiastes está cheio desse ensinamento. Mas quando chega no refrão da música, ele diz assim, como é que ele diz? Alguém sabe aqui? Olha como os irmãos estão bem nessa festa. Que maravilha, né? Muito bem. Qual foi a música que nós cantamos domingo passado aqui? Olha só, mas a gente lembrou. Que bom que a gente lembrou. O acaso vai me proteger, diz a música, enquanto eu andar distraído. É bonito, mas é extremamente enganoso. O acaso vai me proteger, ou seja, se eu andar distraído na vida, se eu não tomar as decisões certas, se eu não olhar para as oportunidades de Deus, o acaso vai me proteger. Pode ser sincero, mas não é verdadeiro. Ele pode estar usando a sinceridade do coração, mas está longe da verdade, porque o acaso não vai proteger. E o texto de Lucas 16 vai mostrar que o acaso não pode fazer nada por você, a menos que você olhe para a lei do Senhor e ande por ela. E é isso que está acontecendo aqui. Esses 2 homens chegam um dia, as portas da eternidade abrem sobre eles. E quando abre as portas da eternidade, não tem mais outra alternativa. Tudo que viveram tem um ponto final. Tudo que fizeram com as suas vidas tem um ponto final. E agora nós somos informados pela palavra de Deus em Lucas 16, que se ambos morreram, eles foram para lugares bem diferentes. Aliás, um deles, Lucas escreve assim: e Lázaro, o mendigo, que tinha suas feridas lambidas pelos cachorros do rico, que eram desprezados por tudo e por todos,
os anjos vêm e o levam para o seio de Abraão. Olha que expressão. Primeiro, são os anjos que levam Lázaro. E segundo, que ele vai para o seio de Abraão, é o termo bíblico para o paraíso, para as consolações de uma vida difícil. Agora veja a linguagem que Lucas usa para o rico. E o rico morre. E a gente fica esperando Lucas escrever, ele fala assim, e foi sepultado. Acaba aí. Não tem anjo, não tem Abraão, não tem mais nada. Morreu, foi sepultado. Passo seguinte, a descrição de Lucas é: agora ele está num lugar cheio de sofrimentos, perturbações, lembranças da vida que ele viveu, uma vida relapsa, e ele começa a repensar a sua vida, que o dinheiro que ele teve não resolveu agora na eternidade, que os amigos que ele achava que tinha não estão ajudando ele em nada, que as posições sociais que ele chegou, também lá agora não estão resolvendo, e ele está num estado de desespero. E esse estado de desespero, ele vai aparecendo de forma para a gente, parece que Lucas quer projetar na nossa vida, a vida desses dois homens. É como se Lucas estivesse olhando para a gente e falando assim: Deus dá oportunidades de você tomar decisões todos os dias. Todos os dias você tem 24 horas de oportunidades. E o que você pode fazer com essas oportunidades? Primeiro, tomar decisões ruins. E se você tomou ultimamente decisões ruins, você já sabe do que eu estou falando. As dores que vieram sobre você, a decepção, o sentimento de fracasso, a separação, isso são decisões ruins. Nós não olhamos para a lei do Senhor. Mas pode ser que você tenha tomado decisões boas. O problema das decisões boas é que as decisões boas precisam ser tomadas a tempo. Porque decisões boas tomadas tarde demais não vão te ajudar. Tem pessoas tomando muitas decisões ruins e a gente percebe a lei da colheita. Você planta uma coisa e você colhe. A gente vê isso muito, a Bíblia é muito clara nisso. A gente vê filhos maltratando pais. Quando se tornam pais, percebe que isso se repete. A gente vê pessoas sovinas, percebe que a vida depois fica assim. Ou seja, o que nós vamos plantando, a gente vai colhendo. Então, decisões erradas ficam muito, muito evidentes. Agora, tem decisões boas, que são tomadas tarde demais. É o que está acontecendo com esse homem rico. Olha, 5 decisões, e eu vou falar bem rápido aqui, que ele tomou, que são excelentes decisões. Pena que tarde demais. Isso leva a gente a abrir os olhos para a palavra de Deus, para a lei do Senhor. Porque se nós não tomarmos essas decisões orientadas pela palavra de Deus, ou se a gente tomar olhando a cultura e o coração, pode ser que algumas decisões sejam tardes demais, e é por isso que a palavra de Deus está nos exortando antes. A primeira decisão, e eu queria que projetasse aqui, é que esse homem, quando nós começamos a ver o texto de Lucas, que ele se percebe no inferno, ele ergue os olhos para enxergar Abraão. Ele ergue os olhos para a vida. Essa é uma excelente decisão, porque nós precisamos erguer os nossos olhos. A Bíblia é muito clara dizendo que nós só enxergamos o caminho da vida quando a gente levanta a cabeça. Há alguns idiomas humanos que definem ser humano como aquele que levanta a cabeça, ou seja, aquele que tem consciência, aquele que não é um animal, aquele que não vive por instintos, aquele que pensa, aquele que delibera. Só que esse homem, ele viveu o tempo inteiro olhando para o umbigo, olhando para as suas riquezas, para os seus bens. Ele não enxergava ninguém além dele mesmo. Mas agora, diante do desespero, ele toma uma decisão boa. Qual é? Levantar os olhos. Levantar os olhos é
num sentido, olhar para as coisas realmente importantes da vida. Só que quando ele levanta os olhos, ele já está num estado que ele não pode mais voltar atrás. Excelente decisão, mas tomada tarde demais. É como se Lucas estivesse olhando para a gente e falando: olhe para essa oportunidade que Deus está dando para você. Viva com os olhos erguidos em direção aos céus. Tenha os pés nesse mundo, trabalhe, construa, busque prosperidade no sentido de você viver adequadamente. Faça as coisas convivendo com pessoas, mas tenha os seus olhos nos céus, tenha os seus olhos na eternidade. Não abaixe a cabeça para o seu próprio umbigo, para o seu próprio projeto de vida, porque vai chegar uma hora que, se você quiser erguer os olhos como rico, não vai adiantar a mais, porque a decisão é boa, só que tarde demais. Estão entendendo o que a Bíblia está dizendo aqui? A hora de nós aproveitarmos as oportunidades de Deus são agora. É agora que a gente tem que viver a vida em oração. É agora que a gente precisa consultar a palavra de Deus antes de tomar decisões. Porque depois você pode procurar o culto de oração, mas as coisas já aconteceram. Você pode procurar o curso da quinta-feira para aprender sobre a obra e o poder do Espírito Santo, mas a sua vida já caminhou para outro lado. Então, o momento de você aprender a olhar os céus, olhar para cima, é agora. Amém, gente? Olha o segundo princípio que está diante de nós. Esse rico, no desespero do mundo dos mortos, num sofrimento indizível, ele aprende uma coisa que ele não fez a vida inteira, que foi orar. E ele começa a orar, e curiosamente, ele chama Abraão, o patriarca bíblico, de pai. Ele viveu a vida inteira como se Abraão não existisse, como se Abraão não fosse o homem chamado por Deus para fazer uma grande família humana, e ele nunca levou em conta os ensinamentos de Abraão e nem a vida de Abraão. Mas agora, diante do desespero, ele se aproxima de Abraão e clama e diz: pai Abraão. E ele aprende a orar. O que Lucas está projetando para nós nessa história é que o momento da gente orar é agora. O momento da gente conhecer a Deus é agora. Que a gente não deve esperar a tragédia para começar a orar. Deixa eu dar um conselho pastoral. A nossa igreja nesse ano tem o objetivo de abrir muitos espaços de oração. Por exemplo, se você quiser, você pode chegar meia hora antes, todo domingo, e você vai encontrar um grupo de irmãos em intercessão aqui na igreja. Pastor Mauro, Pastor Rogério, Guti. É um espaço para você orar. Jesus disse: orem para que vocês não caiam em... É para que não caia, não é depois que você está dentro, você começar a orar. É ore, se antecipem. Esse homem não percebeu em vida isso. Agora em morte, ele quer orar. E ele chama Abraão de pai, alguém que ele ignorou a vida inteira. Então Lucas está projetando para a gente o seguinte princípio: faça da oração um hábito. Consulte a Deus. Preciso fazer uma alteração profissional na minha vida. Quem eu consulto? A cultura vai mandar você consultar um coaching. E nenhum problema com os coachings. Mas o coaching não é a sua direção de vida. Ele é um apoio para algumas coisas. Se você consultar o seu coração vai dizer assim: faça aquilo que vai te dar mais dinheiro, mais recursos e mais fama. Mas o coração não é um bom indicador para isso. Nós precisamos levar a sério. A Bíblia Sagrada não é apenas algumas ideias interessantes para eu resolver algumas coisas da minha vida. A Bíblia Sagrada é o caminho de Deus para você andar em novidade de vida e uma vida plena. Amém, gente?
Vou tomar decisões. A primeira coisa é o que a palavra de Deus me ensina sobre isso. O que ela me ensina sobre trabalho, o que ela me ensina sobre relacionamentos. Estou pensando em namorar alguém. Se você seguir o seu coração, tem muita gente sofrendo agora, e já está no momento da vida que está falando assim: ah, se eu ouvisse os meus pais, ah, se eu ouvisse o ensinamento do pastor, ah, se eu ouvisse as pessoas que tentaram me ajudar. Pois é, agora já que está no momento de tomar a decisão certa, só que fora de hora, tarde demais. O que a Bíblia está dizendo é: não deixe acontecer isso. Consulte primeiro o livro da vida, conheça a vontade de Deus para você e não se aparte dela, porque isso vai evitar muitas dores. Deixa o plano de Deus se cumprir em você. Amém, gente? Terceira coisa, Lucas 16 nos ensina algo que o rico não entendeu. Quando esse homem estava na sua vida diária comum, ele simplesmente não entendia que havia autoridade espiritual sobre a vida dele. A linguagem que Lucas nos dá para esse homem é um homem que não prestava contas a ninguém. É um homem autossuficiente. E eu estou lembrando agora como essa estratégia do inferno, ela é muito eficiente. As tentações da vida, elas chegam para nós em áreas que nós somos fracos, não em áreas que nós somos fortes. É muito curioso isso. Gente, se você é uma pessoa que lida bem com o dinheiro, dificilmente você vai ser tentado nessa área. O inferno não vai perder tempo com você. Talvez a sua fraqueza seja com o sexo oposto, e é aí que ele vai centrar fogo. Talvez a sua dificuldade seja em falar a verdade. Talvez a sua dificuldade seja você ter uma dificuldade enorme para orar. É aí que o inferno vai centrar fogo. É curioso que esse homem, ele não reconhece nenhuma autoridade, ele não presta contas a ninguém. Eu estou me lembrando daquele depoimento famoso do principal acionista da Coca-Cola, uns 15 anos atrás. Perguntaram para ele assim, no momento que a Coca-Cola estava com as ações muito em alta, perguntaram para ele assim: por que é que você quer tanto dinheiro como ele tinha naquele momento? E a resposta dele é sintomática. Ele responde assim: eu quero dinheiro para não fazer o que eu não quero. A resposta mais luciferiana do que essa. Eu quero dinheiro para eu não depender de ninguém. Eu quero dinheiro para fazer só o que eu quero. Eu quero dinheiro para que quando eu tiver vontade, se eu não convencer, eu compro, inclusive as pessoas. Esse homem viveu assim. Ele não reconheceu que tinha que prestar contas a ninguém, nem a Deus e nem a pessoas que estavam próximas dela. Mas a eternidade chegou e chega para todo mundo. E agora ele está percebendo que ele tinha quem prestar contas, porque ele olha para Abraão e fala: pai Abraão, agora eu percebi, excelente decisão, só que tarde demais. Sabe o que significa? Que nós estamos tomando decisões hoje e lidando com oportunidades de Deus hoje, mas a gente precisa prestar atenção às pessoas que Deus coloca ao nosso lado para orientar a nossa jornada espiritual. Se você tem alguém do seu lado que chama a sua atenção, dê graças a Deus por isso. É por isso que Deus nos dá pais e mãe. Pais e mães são autoridades espirituais sobre nós. Esse é um dos princípios mais básicos da palavra de Deus. Se nós não respeitarmos isso, nós não entendemos a lei do Senhor para a vida. Preste atenção, alguém que não honra pai e mãe, não vai honrar mais ninguém. Não vai, não se engane. Não existe mau filho e excelente amigo. Não existe. Não, ele é ruim para o pai e para a mãe, mas ele é tão legal comigo, você está sendo enganado. Fuja, fique longe, porque isso é um princípio de Deus para a vida.
E se os pais erram? Bem, eles vão lidar com Deus a respeito disso, mas não é o filho que vai lidar com esse julgamento. Você tem um amigo, um pastor, um colega, alguém que ora com você, alguém que fala assim, presta atenção, você não é desse jeito não. Eu vi que você está mentindo, mas você não é um mentiroso. Você mentiu, mas você não é assim. Preste atenção nessas pessoas, porque elas são autoridade espiritual que Deus coloca ao nosso lado para a gente não caminhar para o inferno. Deus coloca pessoas do nosso lado o tempo inteiro. Às vezes nós estamos pensando em coisas espetaculares. Deus manda um grande profeta para mim. Manda, você vê no texto bíblico? Ele está dizendo assim, faz alguém ressuscitar e vai lá falar para os meus 5 irmãos que eles precisam prestar atenção à vida, que onde eu estou agora não dá mais para fazer nada. E o que é dito por Abraão? Fala, não, quem está do lado de lá não dá mais para vir para o lado de cá, e vice-versa. A vida está acontecendo agora, as oportunidades estão acontecendo agora, e Deus está colocando ao nosso lado autoridades espirituais para ajudar a gente a caminhar a nossa jornada de vida. Amém, gente? Olha o próximo passo, já estamos terminando. Esse homem, quando está desesperado, ele manifesta um pedido tão simples, que é curioso para alguém que parecia tão sofisticado. Ele vai tentando, falando assim, olha, manda Lázaro fazer alguma coisa. E é curioso que pessoas que só pensam em si mesmos, pessoas arrogantes, pessoas que se tornam prepotentes, elas podem estar na pior situação da vida, mas elas acham que ainda mandam. O rico está assim, ele está no inferno. Ele está no inferno, e ele está falando para Abraão, manda o Lázaro. Ele acha que ele ainda é rico, e que o Lázaro ainda é mendigo. Ele está mandando, lá do inferno, ele está mandando, manda fazer uma coisa, manda, por quê? Ele passou a vida inteira mandando, e nunca ouvindo ninguém. Então, ele fala, manda que ele ponha lá, a mão dele toque na minha língua, porque eu estou cheio de sedes, eu preciso de água viva. E quando a gente olha para esse homem, é um homem que tentou comer de tudo, beber de tudo, ter todas as coisas na vida, mas isso não saciou a vida dele, a água viva não produziu efeito na vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, deixa as criancinhas descerem, não tem problema não. Sabe o que a Bíblia está dizendo com isso aqui para mim e você? Que as nossas sedes de existência, elas só vão encontrar alívio na água viva chamada Jesus Cristo. Sabe por que a gente tem ansiedade demais? Porque a gente está tentando beber de outras águas. A gente está tentando beber do passado demais. Passado demais dá muita culpa. Presente demais, você torna uma pessoa superficial. Futuro demais da ansiedade. Essas sedes que esse homem estava tendo, ele foi para a eternidade, para longe de Deus, cheio de ansiedades, porque ele percebeu que as coisas reais da vida não tinha satisfeito a alma dele, e ele estava desesperado. Ele olha agora para o caráter de Lázaro que está sendo consolado, e diz assim, olha, esse homem de fato aprendeu a viver, e ele está sendo consolado, porque ele bebeu dessa água vida, agora eu não bebi, e eu preciso que ele me dê pelo menos um pouquinho dessa água, para aliviar o meu desespero da onde eu estou. A única coisa que vai saciar o coração humano, é quando Deus tomar conta de toda a existência da minha e da sua vida. Outras coisas não vão saciar a gente. Quinto e último, e eu termino. Quando nós olhamos para a posição desse homem, a gente vai perceber, pode colocar o próximo, que uma das coisas mais impressionantes que esse homem percebe no final da vida, é que no meio de desespero, as pessoas costumam querer se tornar missionários da última hora. Uma das coisas que eu vejo com mais apreensão na minha vida pastoral é essa realidade aqui.
na medida que vou convivendo com os aconselhamentos, eu percebo que quase sempre as pessoas só percebem que Deus é a única coisa na vida delas, quando elas não têm mais nenhuma outra coisa para se segurar. O Rick Warren, um pastor, escreveu livros preciosos. Ele diz: você só vai perceber que Jesus Cristo é a única coisa de que você realmente precisa quando você perder todas as outras. Aí você vai perceber que o que você precisava é a palavra dele, é a vida dele, é o ensinamento dele, é o poder dele, é o espírito dele. É isso que você vai precisar para a vida. Então nós aprendemos que a gente não pode tomar essa decisão tarde demais como esse rico. O rico nunca se preocupou que a sua família fosse para Deus. Ele nunca se preocupou com seus amigos nas noitadas, nas festanças, na celebração das coisas, conhecessem a fonte da vida que é Deus. Mas na hora que ele está no inferno, ele fala assim: manda alguém visitar os meus irmãos, manda alguém fazer um trabalho missionário, manda alguém, porque agora eu sei que é verdade. Mas Abraão diz: isso não é possível. E a gente começa a aprender aqui uma das fontes da doutrina cristã, que se você crê na ressurreição, como Jesus Cristo disse e viveu, você não pode crer na encarnação. Olha aqui para mim um minutinho, presta atenção no que eu estou falando. O Brasil tem uma tradição católica, que em grande parte os católicos brasileiros creem na reencarnação. Eles não entenderam nem a Bíblia e nem mesmo o catolicismo. Porque se alguém é católico de verdade, não pode crer na reencarnação. Porque até o catolicismo crê na ressurreição. E se há ressurreição, não pode haver reencarnação. Mas não é só os católicos, não. Tem muita gente que pode não professar isso, mas está vivendo displicentemente. Eu não estou andando na vida hoje, mas eu faço amanhã. Isso é crer na reencarnação. É achar que vai ter uma outra vida para viver. É achar que os anos vão passar e as coisas vão se resolver. Mas a Bíblia está dizendo: Deus está te dando oportunidades hoje. Tome decisões hoje. E a principal decisão hoje é você caminhar na direção correta. Presta atenção nisso. Talvez você esteja sofrendo com algo e dizendo: pastor, eu não tenho a fé suficiente ainda, eu não tenho força, eu não consigo orar como o senhor ora, ou como as outras pessoas oram. Mas veja, o que a Bíblia está dizendo, que a decisão importante é a direção, não é a velocidade. Se você estiver na direção certa, não se preocupa que Deus vai fazer você andar na velocidade correta. Eu termino essa mensagem hoje dizendo para você: quais as decisões que você precisa tomar hoje, que não podem passar para amanhã, nem para a semana que vem? O que você precisa perdoar hoje? O que você precisa mudar hoje? A oportunidade de Deus é hoje. Porque pode ser que você tome decisões que são boas, mas tarde demais. E aí elas não vão ter efeito. É por isso que você precisa decidir hoje. O Guti nos lembrou aqui falando hoje, que os dons de Deus são nos emprestados para a gente usar agora. A sua vida é uma vida que precisa estar em missão agora. Não é quando você fizer alguma coisa que você vai servir a Deus. Não é quando você se aposentar. Não é quando você se formar. Não é quando você tiver recursos, porque pode não dar tempo. Pode não dar tempo. O Renato Russo estava equivocado. Nós não temos todo o tempo do mundo. O Titãs também estava equivocado. O acaso não vai te proteger. A única segurança é você andar com Deus hoje. Porque aconteça o que acontecer, você vai estar nas mãos do Altíssimo. É por isso que o Salmo 23 vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. O Salmo 91 vai dizer: aquele que anda, que caminha, que vive a
sombra do esconderijo do Altíssimo, o que vai acontecer? A proteção, o cuidado do Senhor vai estar com ele. Hoje é um chamado para mim e para você. Talvez você esteja na manhã desse domingo aqui, e você tomou muitas decisões equivocadas, e você já sofreu muito com isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus é o Deus das oportunidades. Começa hoje, muda hoje. Deus está chamando você hoje. Faça essa direção, creia na palavra dEle, creia no projeto dEle, mude. Pastor, eu estava trabalhando diferente, não deu certo, eu sou um fracasso. Não, isso é passado. Começa hoje. Hoje é o primeiro dos melhores dias da sua vida, em nome de Jesus. Creia hoje, confesse hoje, perdoe hoje, se levanta hoje, porque o poder do Espírito Santo vai levantar você. Deus está dando oportunidades para mim e para você, só que o momento é agora. Não deixa para depois, porque o depois você não controla, o acaso não vai te proteger, mas a palavra de Deus é caminho seguro para você caminhar a sua vida. Amém?